abdominal que pode resultar de algumas situações, né? De estiramento, de contração, de isquemia de alça, ou de um processo inflamatório que vai afetar o intestino e que vai levar a algumas repercussões, né? E isso pode resultar em um quadro de resolução clínica ou um quadro de resolução cirúrgica. Bom, a primeira coisa, o atendimento do equino com abdômen agudo, o essencial seria, inicialmente, pelo menos no nosso atendimento durante, eu digo no esquema hospitalar, ele precisa tentar ser coordenado e o mais rápido possível para que a gente consiga tomar uma decisão sobre qual será o destino, o desenrolar desse animal, né? Muitas vezes os animais eles são encaminhados para nós já com algum tempo de evolução, né? Eles vêm para o hospital já com um atendimento prévio, na maioria das vezes. Então, a gente realmente não pode, o tempo acaba sendo o nosso inimigo e o inimigo do cavalo. Então, inicialmente, pessoal, quando o animal chega para nós, para o atendimento, a primeira coisa a ser realizada seria a avaliação clínica, né? Avaliação clínica geral. Isso quando o animal nos permite, tá? Muitas vezes essa fase, ela precisa ser pulada, ou seja, passar por uma outra fase, que é a fase de estabilização do cavalo. Porque muitas vezes ele chega com muito desconforto, né? E às vezes, dependendo de como for a condição, o animal realmente não consegue se manter de pé. Então, a primeira, vamos dizer, pular essa etapa, às vezes, é importante para que a gente tire o animal de um estado de choque, ou que você promova uma analgesia potente para esse animal, para que você consiga terminar a sua avaliação, tá? Então, muitas vezes isso é necessário. Bom, voltando a um cavalo, vamos dizer, mais ou menos estável, que não esteja com tanta dor. Então, a primeira coisa seria a avaliação clínica, frequência cardíaca, respiratória, as mucosas aparentes, TPC, é extremamente importante. O pulso é muito importante que você avalie também, para você saber se esse animal está com um pulso muito filiforme ou não. E secundariamente, e claro, a motilidade intestinal, que na maioria das vezes vai estar diminuída. E também é bacana sempre dar uma atenção à parte respiratória, tá? Bom, passando para uma segunda fase, eu acho que o mais importante seria a gente conseguir fazer um acesso vascular, né? Ou seja, a cateterização venosa. Ela é extremamente importante porque ela vai te ajudar a promover a analgesia desse animal, a você avaliar se esse animal, o grau de desidratação dele através de exames ambulatoriais, tá? Que seriam hematócrito e proteína total. E, através dele, você consegue fazer manobras de ressuscitação, de correção e manutenção hidroeletrolítica, no caso de uma desidratação severa. Ou seja, mesmo que esse animal esteja com muita dor, e ele certamente precisa ir para a cirurgia, esse animal ele precisa de uma reposição volêmica adequada antes de ser submetido ao procedimento cirúrgico, pelo menos, tá? Isso adianta um pouco, isso melhora um pouco as chances de sobrevivência desse animal. Bom, se eu estiver indo muito rápido, me avise. Então, posteriormente à cateterização venosa, nós seguiríamos a sondagem nasogástrica. Bom, a sondagem nasogástrica, ela é necessária e ela deve ser realizada em todos os casos de desconforto abdominal no cavalo. Como vocês sabem, o cavalo, ele não
não promove o vômito, não é? Então, muitas vezes, a maioria dos desconfortos abdominais dos cavalos, ele tem sede no estômago. O estômago, ele é muito pequeno com relação ao restante do trato gastrointestinal e altamente vascularizado. Então, a distensão desse segmento é extremamente doloroso. Então, a sondagem nasogástrica, ela vai nos ajudar a promover o alívio do desconforto desses animais no momento aí do desconforto abdominal mesmo. Então, a sondagem, ela deve ser realizada com cautela, tá? O posicionamento adequado da sonda, e para isso, muitas vezes, o animal, ele precisa ser sedado. Por quê? A sondagem nasogástrica, toda a parte, o caminho que a sonda percorre na narina é altamente vascularizado. Então, muitas vezes, qualquer encostada na mucosa nasal, você promove um sangramento. Ou seja, quando o animal movimenta a cabeça, você tentando passar a sonda e essa sonda bate em algum lugar, pode ocorrer o sangramento. Então, para você evitar trauma, é melhor que você cede esse animal. Então, melhor que seja realizado dessa forma. E sempre, além da contenção química, a realização de uma contenção física, que normalmente nós utilizamos o cachimbo, tá? Bom, a passagem, sempre posicionando a sonda o mais medial e ventral possível, para que a gente adentre o meato ventral, e chegando na região da epiglote, a gente aguarda um pouco até que esse animal degluta. Deglutindo, nós vamos progredir a sonda. A partir do momento que progredimos e sentimos uma certa resistência, provavelmente estará no esôfago. Tá? O esôfago, como vocês sabem, é um órgão colabado, e ele precisa ser distendido para que a sonda seja progredida. Então, você assopra e progride, assopra e progride, assopra e progride, até chegar no estômago, tá? Então, aí é só para explicar mais ou menos como que é feita a manobra. Posteriormente, isso, nós vamos realmente conseguir verificar o que tinha nesse estômago, né? Muitas vezes gás, fermentação, refluxo, quando a gente tem comprometimento, quando o animal apresenta comprometimento no intestino delgado. Então, vai promover alívio para esse animal, tá? Esse procedimento. Então, posteriormente, é realizada a lavagem desse estômago. Nos cavalos adultos, você pode utilizar água corrente, porém, isso deve ser realizado com certa cautela, tá? Sempre, de preferência, que você mensure num balde que tenha... que você consiga verificar exatamente quantos litros em determinados segundos você vai infundir pela sonda, tá? Então, coloca a mangueira, não numa pressão muito forte, e faz a contagem em segundos, tá? Por exemplo, até 5, o quanto você conseguiria infundir nesse estômago? 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, para você saber exatamente o que você precisa recuperar nesse momento, tá? É extremamente importante você tomar essa cautela, principalmente em animais que não foram sondados, tá? Porque se o animal não foi sondado ou não foi atendido ainda, você pensa que esse animal estava se alimentando, né? E muitas vezes esse estômago está muito cheio. Então, infundirmos muita água no estômago pode fazer com que esse animal se desconforte mais ainda. Bom, seguir lavando esse estômago, tá? Até realmente que a água saia de uma coloração límpida, né? Posteriormente, a sondagem nasogástrica e a lavagem do estômago. Bom, uma coisa que desculpa, vamos voltar um pouquinho. Quais seriam as complicações de uma sondagem nasogástrica, então? Complicações nós teríamos hemorragia, tá?
muitas vezes o posicionamento errado da sonda causa traumatismo em vários locais, nesse comprimento da narina. Um deles pode ser um trauma no etimoide, tá? Que causa sangramento profuso nessa região. E, além disso, os traumas realizados na região, nesse caminho da narina, nas conchas, realmente podem causar necrose nessa região, e alguns animais podem até perder septo nasal por conta disso. Então, é bem importante o posicionamento adequado. Além disso, uma outra complicação dessa realização seriam as pneumonias, tá, aspirativas. Principalmente quando é utilizada óleo mineral no momento de realizar posteriormente a lavagem. Normalmente são deixados agentes laxativos ou algo nesse sentido para auxiliar aí no trânsito, né? E o óleo é algo comumente realizado na rotina dos cavalos. Porém, o óleo, se ele não for cautelosamente utilizado, ele realmente pode causar uma pneumonia iatrogênica, que é chamada de pneumonia lipoide. Tá? Essa pneumonia, ela é fatal. Então, até hoje, nós já recebemos alguns animais com pneumonia resultante de uso de óleo, posteriormente a lavagem nasogástrica, ou mesmo a administração desses óleos via nasogástrica, e que realmente ela é fatal, tá? Porque ela corrói o parênquima pulmonar. E, infelizmente, esses cavalos acabam vindo a óbito. E a história, normalmente, é que há uma semana o animal teve desconforto, foi feita a sondagem nasogástrica, lavou o estômago. Isso pode acontecer. Então, claro, o óleo, muita gente usa, não estou aqui criticando, mas que ele seja usado com bastante cuidado, tá? Bastante cautela, porque, infelizmente, as pneumonias são fatais nesses casos. Bom, posteriormente, a lavagem do estômago. Normalmente, nós utilizamos alguns agentes laxativos, tá? Ou alguns agentes que vão modificar o pH do estômago, à base de hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, a própria simeticona, que tem aquele gelusil ou malox. Então, vocês podem infundir isso no estômago. Além disso, outro agente que pode ser utilizado, principalmente em estômagos que chegam, quando você faz a sondagem, sangram, seria o sucralfato. Como vocês sabem, quando o estômago está machucado, o sucralfato ele forma como se fosse uma película, um filme que protege essa região que acaba se machucando aí. Além disso, tem outros agentes que vai depender de tudo o que você encontrar ao longo aí do seu atendimento, tá? Então, posteriormente à lavagem do estômago, você pode manter o animal com a sonda até terminar toda a tua avaliação para saber o que você vai passar nesse estômago, se vai passar algo ou não, tá? Então, vamos lá. Posteriormente, podemos seguir a palpação transretal. Bom, a palpação transretal, assim como a realização do exame físico, a gente precisa sempre criar o hábito de ter uma sequência, tá? A sequência, ela impede que você esqueça de algum ponto importante, tá? Nessas avaliações. Então, a palpação transretal, ela deve ser feita de forma muito cuidadosa, utilizando as luvas mesmo de palpação, luvas finas. Essa luva, ela deve ser evertida, justamente porque ela tem as uniões ali do plástico lateralmente, e você invertendo, você deixa esse plástico mais fino, impede que aquela região da união do plástico da luva acabe machucando.
Então, invertendo a luva, normalmente nós utilizamos como lubrificante a carboximetilcelulose. Algumas pessoas usam óleo, tá? Mas, como eu falei para vocês sobre o óleo, aqui nós não temos óleo nem para palpação transretal, mas algumas pessoas usam, sem problemas com relação a isso. O importante é que seja bem lubrificado. Então, a palpação bem cuidadosa, alguns animais, eles são mais reativos à palpação, então, principalmente os garanhões. Nesse momento, nós podemos utilizar soluções de lidocaína injetável mesmo, que vai ajudar a promover o relaxamento do reto, tá? E a sua palpação vai ser mais segura nesse momento. Então, removemos todas as fezes e seguimos aí a palpação transretal. Nessa palpação, nós vamos avaliar, inicialmente, eu vou falar para vocês da sequência que eu realizo. A gente avalia realmente a aorta abdominal, e verifica o pulso dela, o pulso das ilíacas, e posteriormente a gente segue para o espaço nefroesplênico, tá? Então, a palpação do baço, ele fica bem rente à parede abdominal. Então, vamos palpar o rim, o baço e o espaço nefroesplênico, tá? Bem a união entre os dois ali. Nessa palpação, conseguindo palpar o espaço nefroesplênico, a gente já consegue aí tirar a possibilidade de um encarceramento nefroesplênico, tá? Ou seja, um deslocamento de cólon à esquerda. Posteriormente, a gente pode fazer a avaliação no meio da cavidade. Normalmente, a gente vai ter cólon menor nessa região, e quando tiver intestino delgado distendido, a gente consegue, em todo o meio da cavidade, sentir, ter a sensação de delgado distendido. Sensação de intestino delgado distendido é como aquelas bexiguinhas, sabe, bexigas de desenho de cachorrinho, aquelas bexigas finas. Então, essa é a sensação da palpação de intestino delgado. Posteriormente, a gente vai seguir para o lado direito, para palpar o seco. No seco, a gente consegue palpar a tênia ventral, que normalmente, num cavalo normal, ela é bem móvel, a gente consegue vestir realmente a mão nessa tênia. E é isso. Além disso, bom, saímos do seco, a gente consegue palpar o colo maior, a flexura pélvica, para verificar algum tipo de compactação. Nas fêmeas, é importante que a gente palpe o útero e os ovários, tá? Porque algumas fêmeas, elas acabam tendo cólica posteriormente à ovulação. E justamente porque essa ovulação causa sangramento. E o hemoperitônio, ou seja, o sangramento para a cavidade, é extremamente irritativo. Essas éguas podem ter desconforto secundário a uma ovulação mesmo, ou seja, um hemoperitônio porque teve um sangramento devido à ovulação. Então, nos machos, é importante que realmente seguirmos a palpação dos anéis inguinais, tá, para verificação de hérnia inguinal, para descarte mesmo. O diagnóstico de hérnia inguinal, ele é feito por palpação transretal, tá, pessoal? Então, no caso de você receber uma ligação para um atendimento de um cavalo, de um garanhão, no caso, você sempre desconfie de hérnia inguinal, tá? É sempre importante a gente se atentar a isso. E se for um desconforto inicial, muitas vezes você não consegue sentir o espessamento da região testicular do testículo envolvido, tá? Do anel envolvido, do lado envolvido, porque não teve o tempo
de realmente ter o enrijecimento, o processo inflamatório todo dessa região. Então, a palpação transretal, você vai conseguir realmente verificar o mesentério seguindo e entrando no anel inguinal. Tá? Então, o diagnóstico de hernia inguinal é via palpação transretal. Bom, então, acho que de palpação transretal era isso. Complicação de palpação transretal, ruptura de reto. Tá? Por isso eu falei para vocês que a palpação ela deve ser feita de forma cautelosa. E da mesma forma que nós tomamos o cuidado com a sondagem nasogástrica de conter esse animal, tanto quimicamente quanto fisicamente, é necessário da mesma forma para a realização da palpação transretal. Se esse animal não estiver contido de forma adequada, existe a chance de acidentes, tá? Então, o acidente, ele acaba sendo tanto para você, que está manipulando essa região, que pode o animal se jogar e você quebrar o seu braço, ou realmente de romper o reto desse animal, o animal se jogando no tronco, você com o braço lá dentro. E para os cavalos, realmente, a ruptura retal, dependendo de qual camada, ruptura completa de reto, é fatal. Realmente, a gente não tem muito o que fazer nesses casos. Tá? Então, é importante o cuidado, e todo mundo, infelizmente, está sujeito a esse tipo de ocorrência, tá? Mas é importante, mesmo que se ocorra, um dia que a gente tenha tomado todo o cuidado, tá? Bom, e a palpação transretal, ela tem algumas limitações. Ela é um auxiliar diagnóstico de toda a nossa avaliação, mas a gente vai ter aí algumas limitações em animais muito grandes, né? O nosso braço não alcança toda a cavidade, tudo que tem ali. Então, a gente consegue ver uma pequena parte do final ali do trato gastrointestinal. Então, é importante sempre ressaltar isso aos proprietários ou a quem for, que realmente a nossa avaliação ela é limitada, tanto nos grandes cavalos, quanto nos cavalos muito pequenos e nos potros, né, que a gente realmente não consegue realizar essa manobra e não deve tentar nesses animais muito pequenos, porque com certeza vão ter acidente. Bom, então, além disso, a gente teria a coleta do líquido peritoneal. Bom, o líquido peritoneal é o líquido que vai estar presente na cavidade, tá? E é um líquido de baixa celularidade, baixa quantidade de proteína, é um ultrafiltrado do plasma, e que vai estar ali realmente para auxiliar as alças a não terem aderência uma entre as outras, e que elas realmente consigam passar uma com as outras, se movimentar de forma adequada, lubrificando-as. O líquido peritoneal, quando o animal ele apresenta um comprometimento desse intestino, ele vai ter algumas alterações. Então, ele é valioso para nós durante os nossos procedimentos. A coleta do líquido peritoneal, ela tem algumas formas que pode ser realizada. Tá? Ela pode ser realizada com catéter, ela pode ser realizada com uma agulha, ou ela pode ser realizada com uma cânula mamária. A realização, tanto com o catéter como com a agulha, é um procedimento realizado de forma mais rápida do que com a cânula mamária, porém a gente tem uma chance maior de penetrar uma alça quando esse animal está muito distendido. No caso já da cânula mamária, a chance é um pouco menor da gente ter essa penetração. Porém, se esse animal estiver muito distendido, a própria cânula mamária pode penetrar a alça sim, tá? Dependendo do grau de distensão. Bom,
Posteriormente à coleta, a gente consegue fazer uma análise macroscópica, né, observando a cor desse líquido, que normalmente a coloração dele é amarelo claro, translúcido, tá? De proteína menor do que 2 gramas por decilitro. Então, a gente consegue verificar essa parte macroscópica, verificar através do refratômetro a proteína, e além disso, o odor, né? Desculpa, o odor também é importante, que a gente sinta o cheiro desse líquido. Então, as análises que a gente faz ambulatoriais são da proteína total, e além disso, a gente consegue fazer análise de lactato, tá? Desse líquido peritoneal. Bom, então, deixa eu ver. Posteriormente a isso, bom, deixa eu falar um pouco sobre o lactato. Então, o lactato ele tem sido bastante usado como aí para gente um marcador prognóstico, tá, para esses animais. Então, a gente faz um comparativo do lactato venoso com o lactato do líquido peritoneal. Então, o que a gente tem verificado e o que a gente verifica em literaturas é que o lactato venoso, quando ele o que a gente consegue ver na nossa rotina e também nos trabalhos, quando esse lactato venoso ele é menor do que o lactato do líquido peritoneal, na maioria das vezes trata-se de uma obstrução simples, tá? Normalmente. Quando a gente tem o inverso, um lactato do líquido peritoneal maior do que o lactato venoso, normalmente a gente tem um comprometimento vascular importante. E daí a gente pode pensar, claro, não com ele sozinho, mas com toda a nossa avaliação, que trata-se de um comprometimento mais importante, ou seja, de uma torção, ou de um deslocamento, ou de um vôvulo. Então, nós temos algo aí a mais. Tá? Então, ele é um marcador, tanto diagnóstico quanto prognóstico, de perfusão, realmente, do tecido ali dentro do líquido peritoneal, como também nos ajuda posteriormente, se esse animal não for para cirurgia, ele nos ajuda a verificar melhora desse animal, tanto sistemicamente quanto do próprio líquido peritoneal. Bom, uma outra coisa que utilizamos muito na nossa rotina seria a ultrassonografia transabdominal. Tá? A ultrassonografia ela é muito valiosa porque ela permite que você observe a motilidade desse intestino, a distensão do intestino em alguma região, e além disso, se esse animal tem algum tipo de espessamento desse intestino, com ele a gente pode verificar locais de coleta com certeza do líquido peritoneal. Então, ele é extremamente valioso para nós. A ultrassonografia deve ser realizada com o animal, de preferência com tricotomia nessa região, em todo o abdômen. Ou você pode utilizar o álcool 70, que você vai conseguir, realmente, se o animal tiver um pelo mais liso, você consegue realizar imagens através da utilização do álcool. Bom, é importante, com a realização da ultrassonografia, que você tenha um certo conhecimento da anatomia desse trato gastrointestinal e realmente o que está em cada região que você for realizar. Tá? Então, nós temos alguns tipos de exame, tá? Nós temos um exame limitado, que é um exame que algumas pessoas utilizam apenas para uma janela, que é a janela do nefro esplênico,
né, que seria a região da fossa paralombar esquerda. Nessa região você consegue verificar ali a presença do baço e do rim baixo, então tendo a certeza de que não se trata de um encarceramento nefroesplênico. Isso seria um exame limitado, ou seja, só essa região que é analisada. Além disso, nós temos o exame completo. O exame completo seria a varredura com a probe de todos os espaços intercostais e ainda da região ventral do abdômen, tá? E região inguinal também. Então, esse é o tipo de exame que nós realizamos aqui. Ele é um exame um pouco mais demorado, mas também não é um absurdo. A partir do momento que você começa a realizar com frequência, isso torna-se um hábito. Então, o ultrassom, ele é operador dependente. Então, a partir do momento que você faz e que você pega a mão, você realmente consegue fazer bastante. Hoje, para nós, é uma ferramenta que faz parte do nosso protocolo de atendimento, tá? Ele faz falta se não realizamos. E outro tipo de avaliação seria uma modificação da realização da ultrassonografia em pacientes críticos humanos, que foi feita para o abdômen dos cavalos, né? Foi feita uma modificação aí, que são de algumas regiões, propriamente dita, do abdômen, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Tá? Então, acho que é isso. Guilherme, você acha que teria como... Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Guta, pode falar. Tá. Você acha que teria como eu compartilhar uma tela minha? Tem. É o seguinte, Guta, você deixa ela aberta, tá? No teu computador. Tá. Aí, no Meet, você vai lá embaixo, na barra branca, onde a gente liga e desliga a câmera, tem um botão apresentar agora. Sei. Você vai clicar em apresentar agora, e ele vai pedir lá, tem lá uma tela inteira, uma janela, uma guia do Chrome. Vai ser a janela que você tem disposta ali na tua área de trabalho. Uma janela. Uma janela. Aí ela vai aparecer, uma janelinha para você, e você vai selecioná-la. Tá. E ela vai ser compartilhada com todo mundo. Alguém tá vendo aí? Já compartilhou ou não? Tá aparecendo. Já. Tá aparecendo. Maravilha. Então, aqui é bastante gente, nós estamos com 117 ouvintes agora. Bacana. Então acho que o Meet tá passando para a turma aí. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a gente tem esse exame limitado, que seria mais na região do nefroesplênico mesmo. Eu vou tentar pôr aqui só para vocês verem. É a região da fossa paralombar esquerda. A gente faz a tricotomia e ali nós conseguimos verificar o baço e logo abaixo o rim. Tá? Quando nós temos uma suspeita de encarceramento nefroesplênico, a gente não consegue verificar o rim logo abaixo do baço. Então, essa é uma das formas de auxiliar aí no diagnóstico quando se tem uma suspeita de encarceramento nefroesplênico. Além disso, a gente tem esse exame completo, tá? O exame completo, então, a gente faz toda a fossa paralombar de ambos os lados, tá? A região ventral, que a gente fala a região da patela, as regiões inguinais, corre todo o abdômen, tá? Todo o espaço intercostal aí. Então, é um exame um pouco mais completo, tá? E nós temos aí o exame que foi modificado da medicina humana, que é chamado FLASH, tá? Então, nós temos 4 regiões do lado esquerdo e 3 regiões do lado direito, tá? Então, aqui nós temos
Região A seria essa região onde nós temos a janela do baço, fígado e estômago, nessa região, tá? A B, nós teríamos aqui a veia esplênica, tá? Essa, normalmente, é a que nos guia para sabermos que esse aqui é o arco do estômago, tá? Bem nessa região aqui, a veia esplênica. A imagem C, nós temos aqui, como eu falei para vocês, a imagem do nefroesplênico, tá? Então, o baço e o rim embaixo. Então, com essa imagem, a gente consegue descartar um encarceramento nefroesplênico. E um pouco mais ventral, a gente consegue ver mais aqui um pouco de baço, tá? E alguns intestinos delgados, pequenos aí, não tão distendidos e com conteúdo em seu interior. Do lado direito, a gente tem o rim direito, tá? Nessa região mais alta, na letra B. Letra A, a gente vai ter região do seco, essa é a vascularização do seco, tá? Ela é uma vascularização pequena, bem nessa região. E o C, nós temos janela do fígado, tá? E duodeno e cólon dorsal, tá? Então, nessa região a gente consegue observar o espessamento do cólon quando ocorrem as colites dorsais, tá? A gente consegue ver nessa região. Bom, além disso, a gente consegue verificar, tá, algumas conteúdo gástrico nessa região, tá? Aqui é a sonda nasogástrica, se vocês verem uma sombra aqui, e essa é a linha do estômago, tá? E aqui é a espessura, a gente consegue medir a espessura do estômago também nessa região. Além disso, na ultrassonografia a gente consegue verificar distensão de intestino delgado, tá? Pode ser de forma inflamatória, tá? Ou seja, quando você tem essa imagem, é uma imagem que mostra pra gente uma suspeita de uma compactação de intestino delgado, tá? A gente tem alguns segmentos que se movimentam, alguns segmentos em atonia, tá? E esses segmentos que se movimentam, eles apresentam um certo conteúdo dentro, tá? Além disso, conseguimos verificar o espessamento do intestino delgado, o espessamento e a atonia, ela pode nos levar a pensar em um comprometimento vascular desse intestino. Aqui, mostrando o intestino delgado em atonia completa, tá? Ou seja, pode ser um ileus mesmo, uma parada completa de motilidade desse intestino por um processo inflamatório importante. E nessa imagem, vocês estão conseguindo acompanhar pela seta que eu estou mostrando? Alô? O pessoal está respondendo no chat que sim, Guta. Sim, sim. Tá. E essa imagem do lado direito, ela é uma imagem patognomônica de insuscepção do intestino delgado, tá? Que ela forma essa imagem que é chamada de bull eyes, ou seja, olhos de boi, é chamada assim, tá? É uma imagem patognomônica dos potros, principalmente, quando são encaminhados e... O Guta, sumiu a apresentação. Sumiu? Sumiu. Volta ela lá, apresentar agora, uma tela, e ela volta para todo mundo. Peraí.
apresentar agora uma tela. Ah, mas ela sumiu daqui, peraí. Conseguiram ver? Apareceu? Apareceu aí? Até agora não apareceu nada, não. Ela está aberta no teu desktop, Guta? Tá. É uma apresentação de PowerPoint? É. Era para mostrar só para eles o restante. Mas, pessoal, se eu não conseguir aqui, eu consigo depois Faz o passar seguinte, pro... Guta. Não, faz o seguinte, Guta. Minimiza o teu Meet, tá? Aí você vai para o teu desktop. No teu desktop, você vai colocar a apresentação do PowerPoint em modo apresentação. Tá, entendi. Tá? Aí você aperta Alt Tab, seleciona o Meet, você vai voltar para o Meet e depois você põe para apresentar de novo. Alt Tab? Isso, você aperta Alt Tab junto, vai aparecer as telas que você tem disponíveis. E aí você seleciona o Meet e volta para o Meet. Eu só não tô achando o Tab. Você colocou a apresentação do PowerPoint em modo apresentação, né? Sim. Você aperta Alt Tab, volta para o Meet e vem lá no botão apresentar agora. Não tô achando. Bom, Guta, não tem problema. Depois, se você puder disponibilizar, Eu disponibilizo sim, pessoal. Desculpa. você passa para a gente. Eu falei, eu não sou muito cibernética. Não se preocupa não, que para a gente aprender a dar aula à distância esses últimos 2 meses também não foi fácil, não. É difícil, né? Bom, então, pessoal, quanto à conclusão de ultrassonografia no abdômen, ele nos dá informação em tempo real. É um exame rápido, não invasivo, ele é operador dependente, e você precisa de um certo conhecimento de anatomia topográfica e saber qual é a imagem normal em determinada região para você saber o que está normal ali. De conclusão de tudo com relação à nossa avaliação, o que é importante que vocês lembrem do abdômen agudo, o que vai acabar decidindo se esse animal é um animal cirúrgico é a dor irresponsiva à analgesia, tá? Então, você fez todo o atendimento desse animal o mais rápido possível, fez toda a análise. Nessa avaliação, é uma avaliação que realmente você chegou a uma conclusão de que é um animal que possa ser cirúrgico, sim. Mas muitas vezes o que vai principalmente levar você ao procedimento cirúrgico é a dor irresponsiva à analgesia. Então, Guilherme, você quer conversar um pouco com eles? Pode falar. Eu queria só... Eu tinha feito 4 tópicos aqui para você falar, mas no discorrer do primeiro já falou os 3 primeiros que eu pretendia. Tá. A gente não deve nem entrar
no transoperatório, porque isso tem muito capítulo de livro muito extenso a respeito disso, a gente não vai sair daqui hoje. Sim. Mas o prognóstico do paciente ambulatorial e o prognóstico do paciente cirúrgico. Bom, prognóstico, eu acho que ele é dependente do tempo, tá? Então, quanto mais rápido é realizado o encaminhamento desse animal, eu acredito que as chances de uma resolução são maiores. É importante que quando você estiver realizando um atendimento a campo ou mesmo hospitalar, que você não utilize medicamentos que vão acabar te confundindo, né? Um desses medicamentos que promove uma analgesia extremamente importante seria o Flunixin, muitas pessoas utilizam. Ele é espetacular, ele causa uma analgesia visceral de muitas horas, e muitas vezes, se você tiver, por exemplo, a campo, isso pode acabar te distraindo e você achar que o animal melhorou, mas na verdade você ainda não conseguiu resolver o que está acontecendo com o animal, você não conseguiu descobrir o que realmente está acontecendo. E isso segue, ou seja, se for um deslocamento simples, ele vai causar analgesia, o animal vai ter vontade de comer, vai se alimentar, e muitas vezes a gente está só tampando aí o sol com a peneira. Então, nesses casos, se você for escolher algum tipo de analgésico, você pode escolher um analgésico menos potente, no caso, a escopolamina, o Buscopan mesmo, ele pode ser realizado, que ele vai durar aí entre 1h30, 2 horas no máximo, se esse animal realmente persistir com desconforto, ou seja, isso não vai fazer com que você perca tanto tempo no encaminhamento, tá? Então, eu acho que o prognóstico, ele é diretamente relacionado a isso, ao que você verificou no animal no momento do atendimento e a rapidez do encaminhamento. A partir do momento que está no hospital, para o animal subir para o centro cirúrgico, o tempo para isso é 1 hora, para tricotomia e subir. Então, é bem rápido. Eu acho que de prognóstico é mais ou menos isso. Com relação ao prognóstico cirúrgico, os animais, quando se restabelecem de um procedimento cirúrgico de forma completa, é um animal que, na maioria das vezes, retorna à sua atividade atlética sem nenhum tipo de problema, tá? Agora, alguns animais clínicos, eles demoram um pouco mais de tempo para se resolver, de um desconforto mesmo, que são os animais, principalmente de compactação de intestino delgado, né? Muitas vezes você consegue, na maioria das vezes você consegue resolver de forma clínica, mas sempre tomando cuidado com os parâmetros. As compactações de cólon são compactações que a gente consegue resolver com certa facilidade. As compactações de seco são mais importantes, porque o seco, ele não é como o cólon para desfazer uma compactação. O seco, a gente precisa lembrar que ele é como uma vírgula que se prende no dorso ali da região do abdômen. E se ele está compactado e a gente está fazendo laxantes e fazendo hidratação enteral nesse animal, e esse seco não tem a motilidade adequada pela compactação, pelo processo inflamatório, a gente não sabe o tempo de evolução, muitas vezes, exato. Então, esse seco, a demora em uma decisão, ele pode pesar demais, tá? E ele rompe na base. Então, o seco, muitas vezes, ele é traiçoeiro nesse sentido. A gente precisa tomar bastante cautela nas compactações de seco, bastante cuidado. O que mais, Guilherme? Não sei se eu estou respondendo. Não, sim, o assunto é muito extenso. A gente... É bastante coisa, realmente. Se for entrar em detalhe, a gente não sai, tá?
Mas vamos, já está chegando dentro do tempo previsto, Guta. Tem algumas poucas perguntas aqui da audiência para a gente fazer. Tá? Então, o Vida Vete Lima perguntou a respeito qual essa outra possibilidade de acesso venoso que a gente tem quando a gente se depara com um paciente que já chega com as duas jugulares perdidas. Bacana. Bom, uma coisa que a gente faz aqui seria as jugulares, né? Para um atendimento do animal que precisa de bastante volume. No atendimento inicial, realmente a jugular ela é a mais fácil de a gente acessar. E quando realmente você já tem animal com essa jugular comprometida, a gente parte para a torácica lateral, torácica abdominal ali, para essa segunda via, tá? Quando a gente não tem opção nem da torácica, em animais críticos principalmente, são animais que eles apresentam, sim, em estado de coagulopatia, né? Então, muitas vezes, esses vasos, eles vão se trombosando de forma muito rápida. Então, quando você realmente não tem uma outra opção, além das primeiro jugular, depois das torácicas, a gente parte para cefálicas, tá? Mas lembrando que a torácica são vasos de pequeno volume, tá? Quando você precisa de volume, quando você precisa hidratar um animal de forma adequada, fazer uma manobra de ressuscitação para esse animal, é a jugular que você vai precisar, certo? Com certeza. A Micaela está perguntando se os enterólitos são 100% cirúrgicos. As enterolitíases. Pois é. Alguns enterólitos, eles acabam saindo, enterólitos pequenos, né? Eles acabam saindo através da defecação, mas que eles sejam bem pequenos, tá? Os enterólitos, eles são... acredito que em sua maioria eles acabam sendo cirúrgicos, tá? Eles acabam se formando ali no cólon maior e o animal muitas vezes ele é encaminhado com histórico de desconforto abdominal intermitente, né? Ou seja, ele percorre ali o cólon, a hora que ele passa na flexura pélvica que reduziu o lumen, ele sente desconforto. Daí você faz o atendimento, faz o analgésico, esse enterólito passa e melhora. Mas dependendo do tamanho, a hora que ele chegar numa parte onde o lumen vai estar mais reduzido, que é cólon transverso, normalmente ele para ali, e daí ele não consegue sair. Tá? Quando eles forem maiores e muitas vezes espiculados. Daí realmente é cirúrgico, não tem o que fazer. E muitas vezes, quando eles são muito grandes, quando eles entram no cólon menor, às vezes eles travam ali, tá? Muitas vezes a gente pode confundir esse travar do enterólito no cólon menor com uma compactação de cólon menor, porque o que tiver aboral a ele vai encher, né, de conteúdo. A gente pode se confundir nisso. E o cólon menor, ele não aguenta muito desaforo se ele ficar muito tempo distendido, né? Realmente, qualquer alça, se ficar muito tempo distendida, ela vai sofrer uma certa desvitalização. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? É importante esses animais animal mais velho, animal que tem esse histórico de desconforto abdominal intermitente, a gente tem que ficar de olho e sempre pensar na possibilidade de enterólito. Tá? Eu falo animal mais velho porque é o mais comum, mas aqui a gente já pegou animais jovens com enterólitos. Certo. O Guta, a Elaine Cardoso, ela quer saber se existe algum valor de refluxo, quantidade de refluxo enterogástrico que possa diferenciar duodenojejunite de obstrução simples ou torção de Delgado. Existe uma variação de volume de refluxo conforme a afecção? Bom, o refluxo, em conceito, para ele ser considerado refluxo, ele tem que ser acima de 3 litros, acredito que acima aí de 3, 4 litros de volume
a cada 2 horas e pH alcalino. Daí a gente consegue mais ou menos ter e tomar isso como refluxo, tá? As enterites proximais, realmente, ou tanto as enterites proximais quanto os animais que apresentam ileus pós-operatório, ou seja, esses animais apresentam atonia intestinal, eles apresentam grandes volumes de refluxo em pouco tempo, né? Ou seja, esse animal apresenta muita perda, coisa de 10 litros de refluxo a cada 2 horas, tá? Então, quando tem realmente uma parada de motilidade completa, tanto nas enterites quanto, como eu disse anteriormente. Além disso, bom, nas obstruções de intestino delgado, ocorre mais ou menos da mesma forma. A diferença é talvez um pouco menos de refluxo a cada 2 horas, coisas de 6, 7 litros, tá? Nas enterites, normalmente acima de 10 litros. Aí, pelo menos a cada 2 horas, a gente acaba recuperando. Tudo vai depender do processo inflamatório instalado para se ter o volume de perda, Sim. tá, desse intestino. O Guta, a Amanda pergunta se existe algum fator predisponente para recidiva no animal que já passou por laparotomia. Sim. Os cavalos, alguns são muito predispostos a apresentar as aderências, tá? São fatores que realmente pode predispor esse animal de um primeiro procedimento cirúrgico, no processo cicatricial, ele ter uma falha nesse processo cicatricial do abdômen e acabar formando, nesse momento, as malhas de aderência. Ou realmente unindo uma serosa com a outra, ou formando malhas, né, que ficam ali como uma pedra no caminho,
Eu queria agradecer, Guto, se você quiser falar mais alguma coisa. Olha, eu agradeço muito, de coração, pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu espero ter contribuído com o pessoal. Quero convidar essa galera, quem tiver interesse. A gente tem programa de estágio profissionalizante aqui no hospital. Então, se vocês quiserem conhecer o que é uma rotina hospitalar 24 horas, o que é viver, o que é morar dentro de um hospital, vocês têm essa oportunidade. Quem tiver interesse pode fazer contato diretamente comigo. Meu WhatsApp é 019 97411 9404. Eu explico para vocês o funcionamento. A gente tem link para fazer pré-inscrição e para vocês realmente, para quem tiver interesse. Vão ser todos muito bem-vindos aqui no Equivet. E eu te agradeço muito, Guilherme, eu fiquei muito feliz de te encontrar. Realmente, e fiquei orgulhosa de ver onde você está hoje. Muito feliz mesmo. Muito feliz. Vou repetir o número que pediram aqui, eu acabei de ver. É 19 97411 9404. Tá? Mandei aqui no chat. Guta, muito obrigado, querida. Tá? Pessoal, agradeço. Vocês Valeu. viram que lá em São Paulo tá frio pra caramba, né? Vocês não pensam que vocês vão descer para fazer estágio com a Guta lá com o galequinho que a gente usa aqui em Palmas? Que frio mata também, viu, gente? Aqui tá gelado, porque aqui é bem descampado, então tá frio. Mas, quem tiver interesse, eu tô aqui, a gente está de portas abertas e é bem bacana. Tá? Aqui em Palmas a sudorese é 25 horas por dia, Guta. É mesmo, até nesse frio? Cara, não passa. Mas a gente se acostuma. É mesmo. Obrigado, Guta. Fica com Deus, pessoal. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pela atenção de todos aí. Fiquem com Deus. Você também. Tchau, tchau, Guta. Tchau.